todos agora estão esperando o deputado, já entramos em contato. E nosso entrevistado, voltando, é o deputado federal e presidente estadual do Partido Republicano, Silvio Costa Filho. Silvio tem 38 anos, é pedagogo, foi vereador de Recife, foi deputado estadual e hoje exerce o seu primeiro mandato de deputado federal. Uma grande surpresa hoje, é uma grande revelação lá na Câmara dos Deputados. Um rapaz muito preparado. Silvio também foi candidato em 2016 a vice-prefeito na chapa do ex-prefeito João Paulo. Então, vamos aguardar agora que ele está chegando aí para nós fazermos a nossa live exatamente às 18h30. Ele entrou aqui, ó. Vamos começar. Boa noite, deputado. Amigo, tudo em paz? Tudo em paz. O senhor está bem? Bem, FIFA. Graças a Deus, amigo. Prazer em falar com você. Desde já lhe parabenizar aí pelo blog, pela audiência, pelo trabalho que você vem realizando. E prazer reencontrá-lo, mesmo à distância, de forma remota, mas é sempre muito bom poder conversar com um amigo. Prazer é meu, deputado. Lhe agradecer pela disponibilidade, apesar do seu compromisso que o senhor tem agora, daqui a pouco, mas vamos bater um papo aqui com diversos assuntos, tá certo? Já fiz sua apresentação, já disse da atuação que o senhor tem no Congresso Nacional. Então vamos lá. O senhor é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Novo Pacto Federativo. Eu queria saber como anda a agenda do pacto e saber também, em relação a Pernambuco e ao Nordeste, a questão da partilha das receitas dos tributos. Olha, Está primeiro... me escutando bem? Escutando bem. Primeiro, é importante registrar que eu tive o privilégio, logo que, quando nós assumimos o mandato de deputado federal, de propor a criação da Comissão Parlamentar Mista, da Frente Parlamentar Mista, para nós tratarmos do novo Pacto Federativo, que, na minha avaliação, é fundamental para o Brasil. Você sabe que, desde a Constituição de 88, antes da Constituição de 88, 70% do que se arrecadava no Brasil ficava nas mãos de estados e municípios, e nesses últimos 30 anos a pirâmide foi se invertendo. Hoje, 40% do que se arrecada fica nas mãos de estados e municípios e 60% nas mãos da União. Ou seja, houve claramente uma falta de prioridade no fortalecimento dos estados e dos municípios. O que é que acontece? A gente tem trabalhado pela construção desse novo pacto, que a gente possa ampliar as receitas dos estados e municípios para fazer com que os estados e municípios possam investir mais em infraestrutura, investir na saúde, educação, novas rodovias, estradas, e poder investir em ações que possam estimular a economia nos estados e municípios. É por isso que eu sou entusiasta do novo Pacto Federativo, tenho defendido isso junto ao governo federal, ao lado do ministro Paulo Guedes, da equipe econômica, e o próprio ministro também defende isso, ou seja, menos Brasília e mais Brasil. A gente precisa acabar com essa grande concentração dos recursos em Brasília e poder fortalecer os estados e municípios no Brasil. Então, a gente tem trabalhado nessa direção. É importante, FIFA, fazer aí um registro. Eu estou muito preocupado com o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Por que é que eu estou colocando isso? Nós terminamos o ano com a expectativa do Brasil crescer em 2020 aproximadamente 2,5% do PIB, o Brasil terminar o ano com déficit de menos de 100 bilhões de reais, a gente ter a retomada de mais de 2 milhões de empregos, e o que a gente está vendo é que nesses últimos 4 meses
o quadro mudou completamente. Hoje a perspectiva é numa queda do PIB em mais de 6,5%. A expectativa é que, infelizmente, o Brasil perca mais de 5 milhões de postos de trabalho. A gente passe a ter um déficit na ordem de mais de 600 bilhões de reais. Então, a gente precisa cada vez mais agora avançar na agenda do Congresso Nacional. Já avançamos lá atrás na reforma da Previdência e precisamos avançar na reforma tributária, no novo Pacto Federativo, avançar na reforma administrativa do Estado brasileiro e fazer com que o Brasil volte a retomar o investimento público, investimentos em portos, aeroportos, rodovias, entre outros. Eu digo sempre, FIFA, você que é da região, do nosso sertão do nosso estado, você conhece muito bem o sertão do Araripe, o sertão do Moxotó, o sertão central, a Mata Norte, a Mata Sul, o agreste de Pernambuco. Eu digo sempre que eu defendo os programas sociais. Eu defendo o Bolsa Família, o ProUni, o Pronatec, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos. Todos são programas importantes. Mas, na minha avaliação, o maior programa social do Brasil tem que ser o emprego e a renda. E é isso que a gente tem trabalhado em Brasília para votar matérias que estimulem o emprego e a renda no Brasil. Já falando nesses programas de governo, o presidente Bolsonaro tinha falado em vetar a ampliação do auxílio emergencial. E o senhor é a favor de permanecer por mais tempo o auxílio emergencial, hein? Isso, FIFA. Você sabe que a gente tem uma carência muito grande social no nosso Estado. O auxílio emergencial, o presidente Bolsonaro, ele encaminhou para o Congresso no valor de R$ 200, você lembra disso? Nós trabalhamos, conversamos com a equipe econômica, com o presidente Rodrigo Maia, com todos os líderes, falamos com muitos membros da equipe econômica do governo e conseguimos ampliar isso, aprovamos um valor de R$ 600, e você que é casado também com autônoma, você recebe mais R$ 600, chegando a R$ 1.200. Significa dizer que esse aporte ele foi fundamental, está sendo, para a gente poder fazer a manutenção do emprego da população, para as pessoas poderem se alimentar de alguma forma e ajudar no remédio, no seu dia a dia. Você tem uma ideia, são mais de 55 milhões de brasileiros que nesses 3 meses vão receber o auxílio emergencial, valor na ordem de 150 bilhões. E eu falava na semana passada com o presidente Rodrigo Maia da necessidade da gente manter esses R$ 600. Então, eu estou trabalhando para que agora, no mês de julho e no mês de agosto, a gente possa ter esses R$ 600 para a população, porque isso não é bom apenas para a população que precisa, mas também, sobretudo, para o comércio. Porque com os R$ 600 você compra no mercadinho, você vai na farmácia, vai numa padaria, você pode trocar alguma móvel da sua casa, comprar um liquidificador. Ou seja, isso faz com que a economia brasileira, e sobretudo no Nordeste, ela possa ser ativada e possa rodar. E, paralelamente, a gente vai trabalhando para que o emprego retome e as empresas do Brasil elas possam ter o crédito para voltar a investir e a gerar emprego e renda. É por isso que eu tenho defendido e trabalhado muito ao lado de muitos deputados no Brasil e aqui também de Pernambuco, para que a gente possa manter esses R$ 600. O STF agora proibiu a redução do salário do servidor por estados e municípios. O que é que o senhor pontua dessa decisão do STF? Olha, eu acho que a gente não deve mexer, na minha avaliação, FIFA, em direito adquirido. Eu acho que a gente deve preservar. Mas eu sou um defensor da reforma administrativa no Brasil. Não é correto um professor trabalhar de segunda a sexta-feira com a carga horária muito alta e ter outro professor que muitas vezes pode se acomodar e chegar no final do mês receber o mesmo salário.
sobretudo, e também em outras áreas. Às vezes você tem um gerente administrativo que chega às 8 da manhã, sai às 18 horas, sai às 19 horas, trabalha de segunda a sexta, tem outro que se escora, não trabalha como o outro também trabalha, e chega no final do mês, recebe o mesmo salário. Eu acho isso uma injustiça. Eu sou um defensor da meritocracia, ou seja, quem trabalha, quem produz, não só na iniciativa privada, mas no serviço público, ele deve ter uma bonificação, ele deve ter uma atenção melhor, ou seja, e ter uma remuneração diferente daquele que muitas vezes não trabalha como deveria trabalhar. Então, é por isso que eu acho que a gente deve fazer um debate sobre a reforma administrativa, debater com os servidores públicos a meritocracia, entre outras pautas que fortaleçam o servidor, mas, sobretudo, fortaleça aqueles que querem produzir no Brasil e, sobretudo, prestar um bom serviço público à população. Até porque o servidor público ele tem um papel de servir a sociedade brasileira, oferecendo um serviço de boa qualidade. Estão aqui assistindo a gente aqui, o deputado estadual João Paulo Costa, o deputado estadual Antônio Moraes, a prefeita de São Bento do Una, Débora Almeida, o prefeito de Lajedo, Rocinho, estão todos aqui acenando e lhe parabenizando. Me diga uma coisa, qual é a avaliação que o senhor faz hoje diante do governo Bolsonaro, diante da pandemia? A internet dele caiu um pouco lá. A internet tem um problema lá e ele sabe. Vai de novo, ele vai chamar, né? Deu um probleminha aí na sua, agora sua internet. Que saiu aqui do Wi-Fi, peço desculpa a você. Não, não tem problema não. Eu quero só dizer que acho que o senhor escutou seus colegas parlamentares acompanhando a nossa live, o Ricardo Banana, blogueiro, lá de Petrolina, e o deputado Antônio Moraes, o deputado João Paulo Costa, que é seu irmão, a prefeita de São Bento do Una, Débora Almeida, o prefeito de Lajedo, Rocinho. Então, estão todos aqui. A pergunta é essa. Qual a avaliação que o senhor faz hoje do governo Bolsonaro diante da pandemia? Olha, primeiro eu quero saudar a todos na figura da minha amiga, a prefeita Débora, de São Bento, saudar a todos os amigos de São Bento do Una, saudar o deputado João Paulo Costa, que tem feito um belo trabalho nesse período do Covid, apresentando um conjunto de projetos importantes para ajudar Pernambuco, saudar os amigos parlamentares que estão nos ouvindo, aos blogs que estão nos acompanhando, na pessoa do meu amigo de Petrolina, lá do Sertão do Pajeú, nosso Ricardo Banana, que é uma referência da região, uma pessoa que eu tenho muito respeito. Mas, olha, eu acho que o presidente Bolsonaro, ele, na minha avaliação, errou muito na forma que conduziu esse processo desde o primeiro momento. Eu acho que o presidente ele precisa ter a compreensão de que a eleição já passou. Eu acho que a hora agora, goste ou não goste do presidente, ele é presidente de todos nós. Eu acho que o presidente precisa ter essa compreensão de que não vai governar sem conseguir e sem buscar o diálogo com o poder legislativo, com o poder executivo, com a sociedade civil organizada e, sobretudo, com a imprensa. O presidente não pode querer apenas governar para 25%, 30% da população, aqueles que muitas vezes são mais defensores do seu governo e às vezes não reconhecem os erros que são cometidos pelo próprio presidente. Eu nunca vi um presidente da República, ele todo dia parar, sair do carro para dar uma entrevista. E muitas vezes essas falas, e falas mal interpretadas, que são algumas vezes, isso gera ruído, gera incômodo e gera crise institucional. Então, eu tenho colocado claramente que o presidente ele tem errado na forma de dialogar com o Brasil.
Eu acho que o presidente ele precisa dialogar mais e, na minha avaliação, buscar a participação dos governadores, dos prefeitos e unir o Brasil. A eleição a gente debate em 22 na hora certa. O Brasil deu certo, a economia funcionou, a vida dos brasileiros melhorou, não melhorou, e aí o povo vai ter a oportunidade de votar. E eu falo como alguém que tem ajudado a agenda econômica do governo. Eu tenho trabalhado ao lado de muitos que fazem a agenda econômica, porque eu acredito que só através do emprego é que a gente vai melhorar a sociedade. É nisso que a gente tem trabalhado. Eu não sou aquele que torce contra para que o Brasil dê errado. Nesse momento está todo mundo no avião, que é o Brasil, e o piloto é o presidente. Se o piloto der errado, morre todo mundo, o avião cai. Então, nesse momento, mais do que nunca, é hora de unidade, de construir pontes para a gente superar essa crise do coronavírus, essa crise econômica e a gente poder, enfim, ajudar o Brasil. Eu tenho trabalhado nisso, mas eu acho que o presidente ele tem errado muitas vezes na forma que tem conduzido o país, sobretudo nessas crises permanentes. Porque eu falava com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos, e ele dizia, FIFA, recentemente, que o mundo tem de dinheiro parado aí mais de 14 trilhões de reais. 14 trilhões de reais que querem investir no Brasil e nos países emergentes. Então, o que a gente observa é que o Brasil sempre teve uma das marcas que foi a marca da insegurança jurídica. Agora a gente está tendo a marca da insegurança institucional. Um chinês, um alemão, um português, um francês que está vendo essas crises no Brasil, olha assim, diz, bom, como é que a gente vai acreditar no Brasil com essas crises permanentes? Já teve impeachment da Dilma, depois o governo Temer com um conjunto de problemas também, agora essas crises institucionais, e é isso que tem me preocupado, FIFA, sobretudo como cidadão brasileiro. Mas eu estou confiante, a gente tem um Congresso mais reformista, eu tenho muita confiança que em 2021, se a gente fizer o dever de casa nesse segundo semestre, a gente pode, a tendência é que o país melhore e que volte a crescer. Já agora aqui no Estado, os números estão diminuindo diante da pandemia. Qual é a avaliação? Diferente de outros estados aqui do Nordeste. Então, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do trabalho do governador Paulo Câmara e sua equipe e dos prefeitos, dos gestores pernambucanos. Olha, eu estive na segunda-feira conversando com o governador Paulo Câmara, acompanhado do deputado Augusto Coutinho e do ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Você acompanhou. Anunciamos aí 23 milhões de reais para investir em obras de infraestrutura. Foi anunciado mais 20 milhões de reais para uma obra no metrô, que vai melhorar a qualidade do nosso metrô, que infelizmente está muito deficitária, a qualidade das dos vagões e a parte de infraestrutura. E eu parabenizei o governador pelas ações que ele pôde fazer ao longo desses últimos 3 meses. Não é fácil uma decisão política de qualquer governador pedir para fechar comércio e as pessoas ficarem em casa, porque, ao final, a queda da arrecadação é nas costas do governo. É o governo que tem que pagar saúde, servidores, infraestrutura. Então, o governo do Estado, ele pôde fazer o dever de casa, fez o dever de casa bem feito, tanto é que Pernambuco e o Recife hoje está entre as cidades com um dos menores índices de mortalidade na questão do Covid. Então, isso já é um avanço importante para Pernambuco. E eu torço que dê certo. Desde que o governador assumiu, FIFA, você sabe disso, eu procurei, participei da sua posse, fiz oposição lá atrás ao seu governo, nunca fiz política no campo pessoal, agredindo as pessoas, sempre fui criticando, mas na crítica construtiva, falando
e defendendo aquilo que acredito. E desde o ano passado eu tenho procurado ajudar Pernambuco, ajudar os secretários, ajudar o nosso Estado. É nisso que eu acredito. Eu acho que a gente ficar fazendo política para torcer que dê tudo errado, eu acho que esse é o pior caminho. A gente tem que. A política está mudando, a sociedade está mudando, e cada vez mais a população tem participado e tem acompanhado quem trabalha ou quem fica só no discurso, no populismo. Eu acho que o povo cansou de populismo, as pessoas querem resultados. Sei da sua capacidade e eu não podia deixar de fazer essa pergunta que eu vou fazer ao Almir. Você é Eu suspeito, queria que o senhor. não discorda. Olha, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da atual gestão do prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira. E também, completando, eu queria que o senhor dissesse da expectativa da pré-candidatura do seu pai nas eleições deste ano, candidato a prefeito de Jaboatão. Olha, eu tenho muito respeito pelo prefeito Anderson, uma pessoa da nossa geração, mas, infelizmente, FIFA, ele fez uma campanha prometendo entregas ao município de Jaboatão e, infelizmente, a cidade de Jaboatão está paralisada no tempo. Você está vendo muito mais marketing e, infelizmente, a qualidade de vida piorou. O desemprego piorou, a educação não funciona de qualidade, os professores estão desmotivados. A gente está vendo que cada vez mais a infraestrutura de Jaboatão ela está carente. Não se pode governar apenas para a avenida, para a orla de Jaboatão. Tem que governar para aqueles que mais precisam. E a gente não está vendo isso. Tanto é que as pesquisas apontam uma alta rejeição ao prefeito atual. E eu falo isso com muito respeito que tenho por ele. E eu digo sempre que o tempo é o senhor da razão. As pesquisas que nós tivemos acesso, que nós fizemos, mostram uma rejeição muito grande e que eu acho que Jaboatão vai mudar. Acho que vai haver segundo turno em Jaboatão. E quem for para o segundo turno, contra o prefeito, caso ele venha a estar no segundo turno, eu acho que se tem muita chance de Jaboatão virar a página e apresentar uma gestão eficiente, mas, sobretudo, que cuide daqueles que mais precisam. Eu acho que é isso que a gente está vendo na cidade de Jaboatão. Não só falo da retórica, da boca para fora, mas eu falo isso, FIFA, baseado em pesquisas, e acho que o deputado Silvio Costa, que faz política com coragem, com decência, com transparência, com ética, com verdade, é um nome que está sendo construído em Jaboatão, é um nome que está sendo observado por muitos setores da sociedade. Tem muita gente hoje que tem defendido que ele venha a disputar a eleição em Jaboatão, e na hora certa nós vamos sentar com os partidos, com os vereadores, com as lideranças, com os movimentos sociais, porque já dizia Tancredo Neves que a eleição majoritária, né, FIFA, ela não se constrói por um desejo pessoal, mas sim por um conjunto de fatores. Se a gente conseguir ampliar, fazer uma ampla frente em Jaboatão, uma frente democrática, de participação popular, que a gente possa apresentar uma pauta nova para a cidade, que melhore a vida das pessoas, eu tenho muita confiança que Silvio Costa pode vir a ser prefeito de Jaboatão, foi vereador, deputado estadual, deputado federal, candidato ao Senado, conhece Brasília, tem articulação junto a vários ministros e acho que pode trabalhar para todos e não para segmentos da sociedade, como a gente está vendo hoje na cidade de Jaboatão. A aprovação ontem no Senado do adiamento das eleições deste ano vai chegar na Câmara, pelo que eu li hoje, parece que amanhã vocês devem estar votando lá na Câmara, não é isso? O que é que o senhor achou? O senhor era a favor ou o senhor era contra? Olha, FIFA, sendo muito verdadeiro e transparente, como você sabe que eu procuro ser, eu acho que, o Senado ele está muito mais à procura de dar alguma resposta à sociedade do que, de fato, votando por algo que, de fato, mude a realidade da sociedade.
Eu perguntava ontem se na votação e no relatório do relator tinha algum critério técnico que justificasse 35 dias a mais ou a menos fosse mudar a realidade das eleições. Eu acredito que não. Não foi apresentado nenhum critério técnico, nenhum estudo de médicos, de cientistas da área da saúde que comprovasse que 35 dias a mais ou a menos mudasse a eleição. O que eu acho que tem que acontecer é que a eleição deve ser mantido o cronograma, deve ser realizada agora em outubro, e que a gente possa fazer a eleição de 7 da manhã às 7 da noite. E aqueles que estão numa zona de risco, idoso ou aquele que esteja em alguma zona de risco, ele vai votar no horário específico. Até porque, FIFA, a gente está vendo, infelizmente, filas no auxílio emergencial, metrô lotado, ônibus lotados. Essa é a realidade. Então, o que é que muda fazer a eleição em outubro e fazer em novembro? Eu acho que a gente deve votar logo, fazer logo a eleição agora em outubro. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar o mês de novembro e dezembro na Agenda Brasil, que é a agenda das reformas que a gente precisa. A gente precisa limpar a pauta da eleição, a sociedade vai escolher quem deve ser o prefeito do seu município, o seu representante na Câmara, o vereador, e a partir daí a gente, FIFA, se dedicar à agenda congressual, a gente precisa avançar na Agenda Brasil, ninguém aguenta estar com folha em dia sem ter o dinheiro para pagar, o povo não aguenta estar desempregado, a gente tem mais de 20% dos jovens do Brasil estão desempregados. Imagine um jovem de 18, de 22, 25 anos que estudou, fez faculdade, sonha em ter seu emprego, não consegue ter um emprego. Aquele que precisa trabalhar, que não entrou na universidade, mas precisa trabalhar para ajudar a família, não está tendo oportunidade de emprego. Então, eu acho que a gente precisa focar, passar essa eleição logo e avançar na agenda do desenvolvimento do Brasil. Então, eu defendo, minha posição é que o calendário eleitoral ele deve ser mantido. Exato. Quero mandar um abraço aqui para os colegas Edmar Lira e Alberto Xavier também, que estão conosco aqui. Deputado, o senhor é presidente estadual do Partido Republicano. Qual a posição do partido em relação às eleições de prefeito do Recife? Olha, FIFA, a gente tem dialogado. Eu construí com o deputado João Campos uma relação muito boa em Brasília. Ele elogiou aqui, viu? Ele elogiou aqui. Eu tinha uma relação com o governador Eduardo Campos pessoal, uma relação de admiração. Eu acho que o governador Eduardo Campos, sem dúvida alguma, foi o melhor governador da história. E o talento do presidente Lula, nós não podemos negar que goste ou não goste do presidente Lula. O Lula foi muito importante para Pernambuco, o governo Eduardo Campos e Lula foi muito benéfico para o nosso estado e nós construímos uma relação muito positiva. João é um jovem preparado, é um jovem sério, um jovem que tem vontade de acertar, que aprendeu a política desde cedo, que sabe a importância dos movimentos sociais, sabe a importância da boa gestão pública, tem equipe que pode ajudá-lo a fazer um bom mandato, se tiver a oportunidade de ser prefeito, e a gente tem conversado. O partido, agora no mês de julho, vai se reunir. Eu vou ouvir o deputado Océsio, vou ouvir os vereadores, ouvir as lideranças do nosso partido e nós vamos tomar uma decisão. Não uma decisão só do ponto de vista pessoal, mas nós vamos tomar uma decisão coletiva que dialogue com um debate de conteúdo programático para a cidade, que discuta o plano diretor, as obras de mobilidade urbana, de infraestrutura, que a gente possa avançar, FIFA, na agenda da educação da cidade, que a gente possa buscar novas tecnologias para trabalhar por uma cidade mais moderna e mais criativa. Então, a gente tem conversado, tem dialogado, nós somos quase da mesma geração. Eu sou um pouco mais velho, né? Eu estou agora com 38, o João ainda tem 26 ou 27, é muito novo, mas a gente tem conversado,
até porque eu acho que o momento é de diálogo e tem muito tempo para a nossa geração, tem muita responsabilidade com Pernambuco e com o Brasil. Então, a gente tem conversado e, na hora certa, nós tomaremos uma decisão de forma coletiva. Mas o republicano, nesse caso, até no momento, o republicano não é oposição ao PSB. Eu quero até aproveitar a oportunidade e agradecer ao próprio João e a setores do PSB que já sinalizam também o apoio ao deputado Silvio Costa em Jaboatão. Na hora que Silvio foi colocado como candidato em Jaboatão, muitos parlamentares e até setores do partido defenderam o nome de Silvio como opção em Jaboatão. Então, eu acho que a gente tem tempo, o momento ainda não é de tratar da eleição, eu acho que a gente tem que definir o calendário eleitoral e depois a gente vai sentar à mesa e discutir Recife, discutir Jaboatão, discutir Camaragibe. O próprio PSB sinaliza em votar na prefeita Nadege em Camaragibe. A gente hoje tem cidades como Pesqueira, que pode ter o apoio do PSB. O republicano deve disputar a eleição em mais de 45 cidades. E para você ter ideia, FIFA, o PSB deve apoiar muitos candidatos do partido nosso, como a gente deve apoiar também muitas candidaturas do PSB. E vamos caminhar. Eu acho que os caminhos se fazem a andar. Trabalhar com seriedade, com compromisso. Mandar um abraço para Fernando Gordinho, que é pré-candidato a prefeito de Jaboatão, é um quadro muito atuante no município, e eu tenho certeza que a oposição deve muito ao trabalho de Fernando, e Silvio, Fernando, os pré-candidatos em Jaboatão precisam dialogar sobre o presente e o futuro lá. O senhor já deu uma pincelada na questão que eu ia lhe perguntar do partido no Estado. Mas eu fiz um levantamento, eu vou perguntar mais, fazer essa pergunta e outra, porque o senhor tem um compromisso. Eu vou... Eu até quero me desculpar, porque daqui a pouco a gente vai entrar num debate nacional sobre a reforma tributária. Aí terminou chocando a agenda, agora está marcada às 7 horas, mas não vai faltar a oportunidade da gente poder conversar sobre Pernambuco. Com certeza. Então, uma pergunta aqui. O senhor, eu pontuei aqui, eu fiz uma soma, nos 17 municípios do Alto Pajeú, o senhor obteve 2.091 votos. Foi votado nas 17 cidades, de Iguaraci a Itapetim, de Itapetim a Serra Talhada, inclusive sendo majoritário em Santa Cruz da Baixa Verde. No Pajeú, o senhor tem um pré-candidato, que é o doutor Nena Magalhães, lá em Serra. Faça uma avaliação e diga o que o senhor já trouxe para os municípios do Pajeú. Olha, eu tive a oportunidade de levar para... Eu estou há 1 ano e 4 meses de mandato, e para o município de Santa Cruz da Baixa Verde, que você conhece bem, já aportamos quase 5 milhões de reais, uma escola importante que vai atender a população no valor de 2 milhões, além de investimentos em infraestrutura, calçamento, pavimentação. Estamos trabalhando nessa ação. Segundo, eu tenho ajudado alguns prefeitos da região. O prefeito Sávio, sempre que vai a Brasília, a gente trabalha. O prefeito de Serra Talhada, a gente pode destinar mais de 200 mil reais na área da saúde para poder ajudar no custeio da saúde. Eu tenho conversado com um prefeito amigo, Patriota, que você conhece bem, é o nosso presidente da AMUP, mandei mais de 250 mil para ajudar o município, tenho trabalhado ao lado dele para ajudar os prefeitos e os municípios do nosso estado. Semana passada eu falei com o prefeito Ângelo de Sertânia, sou muito amigo do sobrinho dele, Neto, nós fizemos lá atrás hóquei junto, tem ajudado na equipe, estou destravando algumas obras que estavam paralisadas lá no município. Além disso, o deputado João Paulo ele tem um trabalho muito grande lá na região. O deputado João Paulo ele teve quase 7 mil votos no Pajeú. A gente encaminhou quase 1 milhão de reais para ajudar os municípios através de obras da Codevasf, furação de poços, hora máquinas, entre outras ações. Então, a gente tem trabalhado, FIFA, mesmo eu não sendo votado pelos prefeitos,
Eu acho que a gente tem que estar em Brasília para servir a todos. Você tem uma ideia, eu já trabalhei para levar ações em quase 70 municípios do nosso estado. E eu quero, nesses próximos 3 anos, 2 anos e meio, tentar, pelo menos, fazer uma ação nos 185 municípios do nosso estado. Eu acho que é dessa forma que a gente vai dando a contribuição ao nosso estado. E a pré-candidatura do doutor Nena lá em Serra? O Nena é o nosso candidato a prefeito. Falei com ele na terça-feira. Ficamos de conversar agora na primeira semana de julho. A gente vai fazer uma pesquisa no município. E o Nena está muito animado, é um médico, uma pessoa muito séria, tem espírito público. E acho que a melhor opção hoje é que o doutor Nena dispute a eleição, tem o nosso apoio, tem a nossa confiança e vamos trabalhar para que ele seja candidato. Mas, naturalmente, a gente tem que dialogar com todos. Né? Eleição majoritária é diferente de vereador, né, Finfa? Vereador, deputado estadual, deputado federal. O senhor já passou por tudo, né? O senhor já passou por tudo. Vereador, candidato a vice, deputado estadual e hoje federal. Olha, eu queria lhe agradecer da sua disponibilidade. Eu sei do seu compromisso agora. A agenda juntou-se, mas a gente conseguiu bater um papo. Não vai ser esse o primeiro nem o único. Lá na frente a gente volta a conversar. E agradecer e dizer que sou um admirador do seu trabalho, por a sua jovialidade, a sua inteligência e o seu trabalho, desde quando o senhor era vereador em Recife. Quero lhe agradecer e dizer que foi uma satisfação enorme conversar com o senhor. Fifa, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Você sabe que eu sou neto de um cortador de cana e meu avô sempre dizia que gratidão se retribui com gratidão e, sobretudo, com trabalho. Você sabe a admiração que eu lhe tenho, o respeito, você é um vitorioso, você apostou numa linha editorial muito competente, hoje é uma referência de Pernambuco, ao lado de amigos como o próprio Edmar, Alberes, entre outros, e acho que vocês, mesmo muitas vezes, tendo a concorrência, vocês dialogam bem. Então, amigo, eu quero lhe agradecer as palavras, vamos continuar trabalhando por Pernambuco, pelo Brasil, e tem uma música que eu digo sempre, que eu gosto muito, que é a música dos Titãs, que diz: quando não houver saída, quando não houver mais solução, sempre haverá saída. Quando não houver mais esperança, quando não restar mais ilusão, sempre haverá esperança no coração de todos nós. E a política e a vida é um exercício de esperança. Com todas as dificuldades que nós estamos vivendo, eu acredito sempre que amanhã será melhor do que hoje. Um abraço grande e obrigado a todos que acompanharam esse nosso bate-papo na noite de hoje. Muito obrigado. Um abraço, deputado. Um abraço, Silvio. Ficar com Deus. Valeu, Fifa. Fica com ele. Um abraço, irmão.